Vamos começar então mais uma aula sobre o Firebird. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre as características dele, né? Afinal de contas, o que é o Firebird? Quais são as características dele? Então vamos entrar aqui, ó. Essa daqui vai ser a nossa terceira aula de Firebird, tá? Então deixa eu colocar aqui. Essa daqui é a nossa terceira aula de Firebird, do curso de Firebird, né? Ok? Hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia 3/8/2020. E agora são 22 horas e 58 minutos, ok? Tá. Quais seriam as principais características? Vamos dizer assim, não principais, mas quais seriam... Vamos colocar principais mesmo. Vamos colocar... principais... Quais seriam as principais características? Principais características do Firebird. Ok? Então vamos pensar. Bom, primeira característica principal, tá? É que ele é gratuito, tá? Então é totalmente gratuito. Ele é totalmente gratuito. Ele é totalmente gratuito. Gratuito em todos os seus aspectos. Em todos os sentidos. Ou seja, se você quiser baixar para estudar, é gratuito. Se você quiser desenvolver uma aplicação usando o Firebird, ele é gratuito. Se você criou um programa e você vai vender esse programa e esse programa faz uso do Firebird, você pode distribuir o programa junto com o Firebird, que continua gratuito. Ou seja, você não tem que pagar nada para ninguém. Tudo bem? Então, ele é um software totalmente gratuito. A segunda característica interessante, é que ele é multiplataforma. Ele é multiplataforma. Ok? Isso significa que ele funciona no Windows, tá? Funciona no Linux, nas diversas distribuições e no macOS. Tudo bem? Então, né? Ele é multiplataforma. Isso é interessante por quê? Porque hoje em dia você observa em muitas empresas, né? É lógico que o Windows ele é o sistema operacional dominante. A maioria das pessoas, das empresas utilizam Windows, mas já se vê em muitas empresas, principalmente empresas comerciais, onde você tem máquinas dedicadas, né, à execução de um determinado software, de determinada aplicação, usando Linux, tá? E aí você precisa ter um banco de dados, e não só o banco de dados, mas você precisa instalar nessa máquina Linux determinados softwares que funcionem no Linux. Então isso acontece, por exemplo, de você ter um servidor dedicado numa empresa para fazer o armazenamento dos dados, tá? E esse servidor ele é Linux. Então você precisa ter um banco de dados que funcione no Linux. Tudo bem? macOS existe, né? Mas, né? Tudo bem. Mas vamos continuar. Qual seria a terceira característica aqui que a gente poderia destacar, né? Então ele é totalmente gratuito e o que a gente pode estar destacando aqui? A gente poderia também estar destacando que ele é um sistema que ele usa de linguagem SQL,
ele utiliza a linguagem SQL. Ou seja, se você souber o básico da linguagem SQL, você já consegue trabalhar no Firebird, tá? Então, é óbvio, né, que não é só o Firebird que usa a linguagem SQL, mas isso é um item importante. Por exemplo, se você está acostumado a trabalhar com MySQL e você de repente passa para o Firebird, ou do PostgreSQL para o Firebird, ou de qualquer outro banco de dados, você não vai ter que reaprender uma nova linguagem, né? Aquilo que você sabe que já é a linguagem SQL, você vai continuar usando no Firebird. Tudo bem? Ele permite, uma outra característica que é importante, seria o fato de que ele permite que você crie bases de dados. Você pode criar bancos de dados da ordem de terabytes, gigabytes, terabytes. Então, é possível criar banco de dados da ordem de gigabytes. Ou, né? Vamos colocar aqui ou, né? Ou até mesmo de terabytes. Ok? Tudo bem? Aí, o que nós podemos colocar aqui em 5? Ele também, ele permite que você possa gerenciar. Ele é o quê? Ele pode ser acessado por dezenas e dezenas de clientes, vamos dizer assim. Ele consegue fazer o gerenciamento de vários acessos, ou de centenas de acessos simultâneos. Então, ele é capaz de gerenciar o acesso de centenas de requisições, tá bom? E uma outra característica importante seria o fato dele ser bastante leve. Ele é bastante leve. Isso quer dizer que ele ocupa pouco espaço no HD. Ele ocupa pouco espaço na memória. Ele ocupa pouco espaço no HD, né, no disco rígido, no disco C, tá? Ou seja, ele vai ocupar no seu sistema de armazenamento secundário, tá? Que não é a memória RAM, ele vai ocupar pouco espaço, tá bom? E vamos dizer assim, ele possui uma grande comunidade, ou seja, se você tiver alguma dúvida, é fácil você conseguir encontrar alguém que tem um conhecimento de Firebird e possa te ajudar. Tudo bem? Então, possui uma enorme comunidade de usuários. Tudo bem? Em relação a sites, nós podemos destacar dois sites. Um é o principal, né, que é o Firebird SQL, que é o www.firebird, ok? Firebird SQL.org, tá? E um outro é um site brasileiro que é muito importante para a comunidade no Brasil, né? Que é o www.firebase.com.
Firebase, ok? É Firebase. Firebase.com.br, tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha nesses dois sites. Então aqui, ó, por exemplo, aqui eu vou entrar primeiro no firebirdsql.org, ok? Tá? Aqui no Firebird SQL, ele é o site principal do Firebird. Ó. Aqui ele já está anunciando que está dia 14 de maio a versão beta 2, tá? Está sendo avaliada e testada, tudo bem? Nós já temos a versão 3.09, ok? A versão 3 está sendo disponibilizada para o Ubuntu 19, ok? Vamos ver aqui mais algumas informações. Aqui, por exemplo, nós vamos ter acesso à documentação do Firebird, tá? Aqui, tudo bem? Eu posso verificar a documentação dele. Eu posso fazer o download do Firebird, tanto da versão 3 como da versão 2.5, ok? Aqui a comunidade, são as pessoas que fazem parte do Firebird, né? Suporte e desenvolvimento do Firebird, tudo bem? Então, aqui é o site oficial do Firebird. Tá? É uma fundação. Essa fundação é responsável pelo desenvolvimento, pela manutenção, pela distribuição, tá? Do Firebird em todo o mundo. Existem desenvolvedores do Firebird espalhados pelo mundo todo, tá bom? E aqui nós temos o maior portal sobre o Firebird no Brasil, que é o firebase.com.br, tá? Aqui vocês vão encontrar, por exemplo, notícias, tá? Sobre o Firebird, tudo bem? Vocês vão encontrar notícias sobre Firebird, por exemplo, artigos com 1000 coisas falando sobre ele, tudo bem? Conjunto de perguntas e respostas enorme, tá? Consultoria, caso seja necessário, download de várias ferramentas e várias coisas, listas de discussão, uma loja, tá? Contatos e assim vai. Enfim, então eu estou mostrando esses dois sites, porque o primeiro aqui seria o principal, o mantenedor, a fundação que mantém o Firebird no mundo todo, tá? E aqui é um portal de notícias, de artigos, de documentação, de programas no Brasil, tudo bem? Tá? Sobre o Firebird, ok? Então, só voltando para cá, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, então, todas as características, ou seja, ele é um software totalmente gratuito em todos os sentidos. Ele é multiplataforma, principalmente para Windows e Linux, tá? Vamos imaginar assim, você tem uma empresa, uma farmácia, um supermercado, um escritório, vamos imaginar assim, um posto de gasolina, seja lá o que for, seria interessante estar montando um servidor Linux, tá? E colocar como banco de dados o Firebird, tá? Uma opção, tudo bem? Você também pode estar usando, caso você não tenha necessidade de ter diversos aplicativos, você só tem uma aplicação que roda, por exemplo, numa farmácia, ou num supermercado, ou numa loja. Eu vou ter geralmente uma aplicação, um software, tá? Que vai ser responsável pelo gerenciamento dessa loja. Então eu posso ter apenas terminais Linux, ou seja, eu posso ter computadores, todos com Linux, acessando um banco de dados também, Firebird, tá? E também a mesma coisa com Windows, se não quer usar o Linux, pode usar o Windows, ok? Tá? E tem também, né, o macOS, tá bom? Tá bom? Então é isso daí. E aí o que nós vamos ter aqui? Nós temos ele multiplataforma,
o Windows, Linux, macOS, como eu já falei, né? Ele utiliza a linguagem SQL, teria que ser totalmente. Uma coisa que eu não coloquei aqui, ele é um sistema banco de dados relacional, sistema gerenciador de bancos de dados relacional. Ele consegue, é possível criar bancos de dados da ordem de gigabytes ou terabytes com ele, tudo bem? Ele consegue ser acessado, por exemplo, vamos imaginar uma loja que tem 20 terminais, 20 computadores em diversos lugares da loja, todos com uma determinada aplicação que acessa o banco de dados Firebird, ou seja, seria fácil para ele gerenciar isso, tá? Ele consegue gerenciar centenas de computadores ligados nele, tudo bem? E ele é bastante leve, ou seja, eu não preciso ter uma. É lógico que tudo vai depender das configurações, das requisições, do tamanho da base de dados, do número de acessos simultâneos. Tudo isso vai depender de tudo isso para você definir o tipo de máquina que você vai usar. Mas ele é leve, ou seja, ele não precisa de muito espaço. Isso não significa que o banco de dados que você vai criar não vai precisar de espaço, mas ele em si ele é bastante leve, tudo bem? No Brasil você possui uma grande comunidade de pessoas que utilizam Firebird, tá? Você pode buscar informações principalmente aqui no Brasil no firebase.com.br, tá? E assim vai, você vai encontrar tutoriais, apostilas, livros, falando sobre o Firebird, ok? Então, vamos ficando por aqui e a gente continua numa próxima aula, ok? Até a próxima.